Olá pessoal, bem-vindo a mais um Imo Podcast, um podcast onde a gente fala tudo sobre o mundo imobiliário. E hoje nós vamos falar para vocês sobre a lei do financiamento a 100% para os jovens até 35 anos. Hoje nós estamos aqui com intermediário de crédito e hoje nós vamos falar tudo sobre isso. O que é o intermediário de crédito? Vamos falar sobre a lei que foi criada pelo governo atual do apoio ao financiamento, que vai no seu 100% para os jovens até 35 anos, quais as condições, como é que se faz, quais são os passos, o passo a passo, tá? E hoje nós vamos falar tudo sobre isso, não perca, tudo sobre a lei do financiamento a 100% para os jovens até 35 anos. E hoje eu estou aqui com o Miguel Chamusca, nosso convidado. Muito obrigado, Miguel, por vir aqui hoje e falar conosco sobre esse assunto. O Miguel é intermediário de crédito. Como eu disse para vocês, daqui a pouco nós vamos falar o que é o intermediário de crédito e eu e o Miguel trabalhamos juntos, fazendo essa ligação entre os clientes e os bancos, fazendo essa intermediação entre o cliente e os bancos para ter o crédito à habitação. Miguel, como vai? Tudo bem? Tudo e consigo. Tá tudo bem. Miguel, já vou começar te perguntando pelo seguinte, essa lei que saiu, esse apoio que saiu do governo, isso é para toda a gente? Se eu tiver aí 35 não, vou colocar aí 34 anos, eu tenho direito ao apoio? Toda a gente tem direito ao apoio? Depende. Há vários critérios que a pessoa tem que corresponder. Vamos lá, assim, ok. Então, eu tive vendo, e eu tenho aqui a lei, eu vou passar aqui para vocês a situação da lei. É a lei número 44 de 2024. Essa lei aqui, os critérios que o Miguel está dizendo, está aqui embaixo. Daqui a pouco nós vamos falar para vocês um pouco sobre essa situação das leis. Miguel, eu sei que funciona o crédito, o financiamento a 100%, funciona como um financiamento normal, como se fosse um crédito, habitação normal para toda a gente. Há vários requisitos, você tem que ter os documentos, tem que ter recibos de vencimento, tem que estar trabalhando, tem que ter declaração da sua entidade patronal, IRS e todas essas situações. Tem que se enviar para o banco vai fazer uma pré-aprovação, certo? E é um financiamento normal. Após o financiamento do banco, que é até 90% que os bancos dão, aí entra a parte do governo, certo? Que é uma das condições que nós vamos falar aqui agora, que é no máximo 15% que os governos dão, certo? Correto. Então, quais são essas condições, Miguel, que está aqui na lei número 44 de 2024? Quais são essas condições que a pessoa tem que ter para poder ter o crédito a 100%? O primeiro, um deles, tal como o nome da lei indica, tem que ter até os 35, neste caso entre os 18 e os 35, e o domicílio fiscal tem que ser em Portugal. Ok. O que é o domicílio fiscal, Miguel? Tem que ter morada no território nacional. Ok. É assim, para que vocês entendam, há situações aqui que pessoas que já nos procuraram que moram em Portugal, prestam serviços para outras empresas fora do país. Ok? Só para que só elucidar para que vocês entendam. Mesmo que vocês trabalhem para outras empresas, prestem serviço para outra empresa fora, mas tenham as vossas declarações de IRS, as declarações de vocês em Portugal, isso significa que é o domicílio fiscal, certo? Não é simplesmente você ter uma conta de água, de luz aqui em Portugal, pois não? Não, isso não chega. É ter mesmo o domicílio, fazer os seus descontos, ter o seu IRS e essas coisas aqui em Portugal. Isso que é o domicílio fiscal. Desculpa lá, Miguel. Força aí. Ora, o seguinte, por exemplo, não pode ultrapassar o 8º escalão do IRS, ou seja, por ano, cerca de não receber entre 45 a 83, ou seja, se receber mais de 45 mil, mais ou menos, para ser correto, 44.987. Receber mais do que isso, já não tem direito ao apoio. Aí já subiu ao 8º escalão, sim, né? É o que, de acordo com como diz a lei ali, naquela parte que diz na linha B, não é? Que diz que quem ultrapasse o 8º escalão,
que é quais são os valores, Miguel, aí? Neste momento, 44.987 até 83.696. Quer dizer, quem tem acima de 44 mil já não... Sim, mas 44 mil por ano também era bem bom, hein? Era bom, era bom. O IRS 44 mil já era bem bom. Então, quer dizer, a pessoa já entrou no 8º escalão, já perdeu essa regalia aí do governo, não é? Exatamente. Mas também, desculpa lá, com um valor desse também não custa nada comprar um imóvel aí, mas enfim, né? Cada um com o seu. Qual é a outra, mais condições aí, Miguel? E não pode ser proprietário de outro imóvel, por exemplo. Se já tiver um imóvel, não tem direito a este apoio. Porque essa lei o governo, inclusive no início ali da lei, diz que porque ajuda a habitação, ajuda os jovens para comprar sua primeira habitação, né? Seu primeiro imóvel, sua primeira casa. Devido à situação do imobiliário que está em Portugal agora, o governo fez essa lei para poder incentivar os jovens a comprar imóveis e continuar e permanecer no território português, né? Então, se a pessoa já tiver uma casa, não significa que não é a primeira. Então, já não tem direito a esse apoio. Muito bem, sim, senhor. E depois, o próximo, que é a linha D. Sim, não pode já ter utilizado este apoio. Se já tiver utilizado, não tem direito novamente ao apoio. Só pode usar o apoio uma vez. Ok. Então, quer dizer, se eu comprei a casa com esse apoio, mas depois vendi a casa, eu não posso utilizar novamente? Não. Ok. Muito bem, percebi. E depois ali, o outro O valor do imóvel não pode ser superior aos 450 mil. 450 mil. É um bom imóvel, hein? É bom. Mesmo que os valores dos imóveis atualmente esteja bem alto, um imóvel de 450 mil já é um bom imóvel. Ok. E depois, a linha F ali da lei é o quê? O apoio do Estado não pode ultrapassar 15% do valor do imóvel, da transação. Ok. Então é aquilo que eu estava dizendo, né? Nós vamos ao banco, vamos à documentação, o banco dá 90%, 85%, aí entra dentro dessas condições. Mas se o banco só der 80%, então eu estou fora, já não consigo. 5%. Aí já vai a 20%, o máximo é 15% e já não entra ali, não é? Ok, já percebi. E a última condição ali, a última linha que é? Tem que ser um imóvel, não pode ser, ou seja, uma fração, não pode ser, não dá para, por exemplo, para comprar Pois, é uma fração autônoma, né? Sim. Como diz ali, pois é. Então, se eu quiser usufruir dos 450 e comprar um prédio, morar num imóvel e alugar os outros, eu não consigo, né? Não. Aí é só uma fração, pois. Tá bem, né? Sim, bem pensado, bem pensado. Muito bem, essas são as condições, né? Depois tem todas aquelas condições também que os bancos exigem, né? Que quando nós vamos fazer a qualificação financeira do comprador, ele tem que ter rendimentos, tem a tal da taxa de esforço, sim, tem essa situação toda. Inclusive, eu vou mostrar aqui um gráfico para vocês daqui a pouco, sobre a taxa de esforço, mais ou menos para vocês entenderem o que é essa situação de taxa de esforço, como é que funciona isso da taxa de esforço, né? Muita gente tem dúvida nisso. Quando nós vamos falar com os clientes sobre a taxa de esforço, ficam com dúvida. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um gráfico sobre isso, o que é a taxa de esforço. Tá? Miguel, deixa eu lhe perguntar. E essa lei veio para facilitar para a compra de imóveis, veio facilitar para os jovens? Como é que está isso? Na minha opinião, por um lado vai facilitar, mas por outro lado também veio dificultar um bocadinho, porque fez com que os imóveis subissem de preço. Se por um lado ajuda os jovens a ter a primeira habitação, também fez com que o mercado subisse a média das casas. Dos imóveis, sim, pois, né? É assim, por um lado, para quem quer comprar o seu imóvel, que não tem primeira casa, primeira habitação, né? Não tem aquelas poupanças ainda, não tem valor de entrada, sim, não tem valores, por exemplo, como nós estávamos dizendo agora há pouco, a situação dos impostos, que são altíssimos, uma casa aí no seu valor de seus 150, 180 mil euros, a pessoa só em questão de selos e escritura, essas coisas, gira em torno de seus 5 mil euros, né?
Não é para o jovem aí que está iniciando, terminou uma faculdade, está iniciando os trabalhos aí, é bem complicado. Então, como a procura aumentou, os imóveis também aumentaram. Esse boom imobiliário, então, que nós estamos assistindo já há alguns anos, acabou por aumentar. Exatamente. Olha, eu vou te ser sincero, eu ouvi já de alguns o ano passado, de alguns vendedores dizendo que não iam colocar o imóvel no mercado porque ia esperar essa situação do crédito de habitação aí a 100%, porque sabiam que a procura ia ser maior e sabiam que nessa altura poderiam colocar o preço um pouco mais em conta. E realmente é o que está acontecendo. Muitos proprietários se aproveitou dessa situação e o imóvel tem crescido, tem disparado os valores aí. Mas enfim, isso é para a cabeça de cada um, né? Miguel, e quais são esses apoios? Nós falamos já algumas coisas aqui, mas quais são esses apoios? Eu tenho 34 anos. Consegui o meu financiamento, consegui que o governo me desse os 15%, o banco me deu os 85%. E o que mais? Quais são esses apoios que o governo vai me dar além disso? Não paga imposto de selo e também não paga o registro da escritura. O imposto de selo, o que é o imposto de selo? É aquilo que nós pagamos nas finanças. É isso? Geralmente nós, intermediários de crédito, quando a gente diz que a gente vai fazer a compra vai acompanhar o comprador para fazer a sua escritura, nós dizemos que ele tem que ir nas finanças para poder tirar as guias. Essas guias é o que o Miguel está dizendo, é o imposto de selo, né? Que geralmente quem tira aqui é nosso departamento processual, faz a emissão das guias e essas guias têm que ser pagas. E para quem tem mais de 35 anos, eu acho que é o que pesa mais, né? Que esses valores giram aí em torno, por exemplo, no imóvel, como nós estamos colocando aqui de exemplo, entre seus 150 e 180, gira em torno de seus 4.000 euros, né? E é bem pesado, bem pesado, né? Realmente. Deixa-me te perguntar, Miguel, se eu estou interessado tenho menos de 35 anos, tenho trabalho fixo, já sou efetivo, tenho todas essas condições que você me disse. O que eu faço? Qual é o passo? O que eu tenho que fazer para poder recorrer a esse apoio e esse financiamento? Pode-me contactar, ou a ti. Olha, pois. A agência. Né? É procurar uma agência imobiliária, procurar um intermediário de crédito, não é? Olha, eu assim, tem muita gente que está nos procurando e justamente eu convidei o Miguel aqui para nós falarmos sobre isso, porque muita gente vem nos procurar, mas completamente desinformado. Tem pessoas que nem efetivos estão, né? Alguns começaram a trabalhar agora e querem recorrer a esse financiamento. Pessoal, volto a repetir para vocês. É um financiamento normal de um crédito de habitação, da mesma forma que outro qualquer. Os documentos são enviados para os bancos, é feita uma qualificação financeira. Se você não tiver os seus rendimentos ali dentro da sua taxa de esforço, né, não se consegue. É um financiamento normal, como outro qualquer. Simplesmente aquele valor que não foi dado pelo banco vai ser acrescentado pelo governo se você encaixar dentro disso que o Miguel acabou de dizer. Portanto, é um financiamento normal, tudo funciona normal e aqui uma outra, mais dois documentos, 2 processos a mais para quem usufruir da lei do 100% aqui do apoio para os jovens. Que o governo diz que quem tiver dívidas nas finanças ou segurança social não tem direito a esse apoio. Portanto, se você vir aqui recorrer e nós vamos enviar o processo para o banco, uma das coisas que tem que nos trazer é a certidão de não dívida, tanto das finanças como da segurança social. Porque se tiver uma dívida em nenhum ou em outro, o governo não dá esse apoio. Tá bem? E uma das coisas que o Miguel já disse que é para a primeira habitação, é para habitação própria. Portanto, tem que se trazer também
uma declaração do Portal das Finanças ou do IRN dizendo que você não tem imóvel no seu nome. Os bancos, para fazer esse financiamento, para dar encaminhamento isso para o Banco de Portugal, exigem esse documento. E esse documento pode ser tirado no IRN ou pode ser tirado também nas finanças. Portanto, as exigências são até um pouco mais do que um financiamento normal. É claro que tem aqui um apoio em relação ao governo, mas tem também as exigências que são muito fortes aqui. Eu queria mostrar para vocês aqui, que eu fiz para vocês, a situação da taxa de esforço, que nós falamos muito. O que significa a taxa de esforço? Eu vou dar um exemplo aqui muito simples para vocês. Você tem um salário de 1.000 euros, por exemplo. Vamos dizer, você ganha 1.000 euros por mês. O valor da prestação do seu imóvel, que você vai comprar, não pode ultrapassar os 30%. Certo? Até os 30%, toda a sua taxa de esforço, o que é a taxa de esforço? É o pagamento da prestação e as suas despesas pessoais. O banco, ele sempre coloca ali algum valor, ali, cerca de 10%, em cima do valor da prestação do seu imóvel, que é das suas despesas pessoais. O que é as despesas pessoais? É a sua água, a sua luz, alimentação, transporte e assim por diante. Portanto, é mais ou menos isso que aqui que nós estamos dizendo, que são as taxas de esforço. Se você tiver 30% da taxa de esforço, você recebe 1.000 e a prestação da sua casa, juntamente com essas despesas, os 10%, vai ficar em 30% do seu salário, ótimo. É quase 100% de ser aprovado o seu crédito. Se girar entre os 30% e 40%, temos aqui também uma certa dificuldade, porque já ronda ali os 40%. E os bancos não gostam de aprovar crédito de 40% para cima, que é a tal da taxa ali, aquela bolinha vermelha. Mais de 40%, os bancos não aprovam. Portanto, isso é a taxa de esforço. Se você ganha 1.000 euros e quer comprar um imóvel e pagar a prestação de 500, nós já estamos girando a taxa de esforço no seu 50%. Aí já não dá, não tem como. Já ultrapassou em muitos 40%. E ainda vamos acrescentar aqui a porcentagem das suas despesas pessoais. Então entendam, taxa de esforço é isso aqui. Taxa de esforço é a quantidade que você tem de gasto. E se nós acrescentarmos aqui nessas taxas de esforço, por exemplo, o financiamento de um carro, pronto, aí subiu ainda mais. Aí que não se consegue mesmo. Entende? Então você tem que pegar todas as suas dívidas que você tem, mais a prestação do imóvel, e ela nunca pode ultrapassar os seus 40% dos seus rendimentos. Tá? Eu acho que eu fui bem claro aqui nessa situação, né? E como o Miguel disse, se quem quiser recorrer aí a esse crédito aí 100%, quem quiser aí tentar nos bancos esse crédito a 100%, nos procure. Também nós vamos deixar o contato aqui na tela, depois vou pedir a produção ali para colocar o nosso contato aí por e-mail, e quem quiser entrar em contato aí, pedir mais informações, a gente vai passando as informações aí para vocês. E se surgir outras situações também relativas à lei, a gente passa as informações aqui e volta aqui novamente, né, Miguel? Exatamente. Sim. Miguel, queria te agradecer, muito obrigado. Miguel é meio tímido assim e tal para essas coisas, e tudo, mas queria te agradecer imenso por ter topado fazer esse podcast com a gente aí hoje, passar essas informações que são fundamentais, né? E o pessoal está aí com muita dúvida sobre essa situação aí do crédito aí a 100% desse apoio, e com certeza, se tiver aí novas informações, você volta aqui para nos dar essas informações, né? Claro, e obrigado pelo convite. De nada. Pessoal, espero que tenha gostado aí, já sabe. A gente se vê no próximo IMO Podcast. Valeu! Luz acende, o estúdio brilha, microfone destaca, maravilha. Da jornada em cada esquina, no imobiliário só adrenalina. Investimentos, edifícios no ar, cada história pronta pra contar. A urbanização tem mil encantos, no Imob Podcast a cada dia cantos. Bem-vindos ao Imob Podcast, onde tua mente vai...